Programa em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá, é hora de falar dos lançamentos nos cinemas. No programa de hoje tem 2 lançamentos fresquinhos e mais uma estreia de bônus. Antes, aquele lembrete para você se inscrever aqui no canal. Estamos crescendo graças a quem já confia no nosso trabalho. Então confie você também. Aqui a gente trabalha com carinho e seriedade, sem esquecer do bom humor jamais. Então vamos para o cinema. Em Drop, Ameaça Anônima, uma jovem viúva deixa seu filho pequeno em casa aos cuidados de sua irmã para ir a um encontro. Quem sabe, finalmente retomar sua vida amorosa. Mas as coisas começam a dar terrivelmente errado quando ela começa a receber uma série de mensagens perturbadoras. Ao mesmo tempo em que o filho e a irmã e ela própria estão em perigo, o autor das mensagens finalmente revela o que realmente quer, que ela mate o date. A explicação para o título original do filme, Drop, está em um serviço de compartilhamento da Apple, o AirDrop. Ele permite a transferência de arquivos entre dispositivos que estejam próximos. É essa funcionalidade que permite que a protagonista receba as mensagens, o que acrescenta uma camada extra de tensão para o filme, porque quem está perturbando a vida da moça tem que estar fisicamente próximo, ali na área do restaurante onde ela está. E aí, quem será? A ideia surgiu a partir dos amigos Sam Lerner e Cameron Fuller, que fazem parte do time de produtores do filme. Eles estavam em um jantar quando a esposa do Sam, a atriz e roteirista Olivia Sui, começou a receber por AirDrop memes aleatórios do Shrek. A direção do filme ficou com Christopher Landon, um sujeito com gosto por filmes de suspense engenhosos, como o divertidíssimo A Morte Te Dá Parabéns e sua continuação, e também Freaky, No Corpo de um Assassino. Ele veio parar no projeto de Drop depois de perder a cadeira de diretor em um projeto mais ambicioso, Pânico 7, que chega aos cinemas no ano que vem. Esse filme passou por uma reviravolta que resultou na saída das 2 protagonistas do 6º filme, a Melissa Barrera e a Jenna Ortega, e na volta de Kevin Williamson, o espertíssimo criador da saga, roteirista do 1º, do 2º e do 4º filmes, além de ter passado pelas sagas de terror Halloween e Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, essa também criada por ele. Curiosamente, Pânico 7 vai ser a primeira vez que ele dirige um filme da franquia, marcando também as voltas de parte do elenco original, como Neve Campbell, Courtney Cox e David Arquette. Mas desviei do assunto. Voltando a Drop, o nome mais conhecido do elenco é justamente a protagonista, a bela Megan Fahey, dando aqui um passo mais largo na carreira, depois de papéis de destaque, ainda que como coadjuvante, na 2ª temporada de The White Lotus e na minissérie O Casal Perfeito. Apesar de dona de uma beleza bastante acima da média, ela conserva o suficiente de mulher comum para provocar a nossa empatia e fazer a gente torcer por ela, o que para um filme de suspense, ou se fosse o caso de terror, é essencial. Quando a gente se pega torcendo para os mocinhos serem trucidados pelo assassino, alguém está fazendo algo de muito errado. Ou até de muito certo, Vai saber. Drop, Ameaça Anônima, está em cartaz nos cinemas, com classificação indicativa a 14 anos e duração de 1 hora e 36 minutos. Nossa segunda estreia da semana nos cinemas é um filme religioso. Em The Chosen, A Última Ceia, a tensão cresce quando Jesus chega a Jerusalém. Lá, ele encontra a casa de seu pai transformada em um mercado corrupto. Quando ele se levanta contra isso, os poderosos ficam ainda mais agitados contra ele. Eu já disse aqui em outras oportunidades que The Chosen pode ser chamada tranquilamente de fenômeno. Os números são superlativos e impressionantes. Por exemplo, é um dos maiores financiamentos coletivos da história. Em 2017, o criador da série, o Dallas Jenkins, liberou um episódio piloto que ele produziu depois de conseguir 11 milhões de dólares em doações. Aí você pensa, caramba, é impressionante mesmo, O cara conseguiu que as pessoas doassem para ele quase 60 milhões de reais só para ele produzir um episódio de série? Mas essa é só a ponta do iceberg. Porque o verdadeiro financiamento coletivo viria depois, quando Dallas Jenkins começou a pedir dinheiro na internet para produzir as próximas temporadas. E sabe quanto ele conseguiu? 100 milhões de dólares. Isso mesmo, quase 600 milhões de reais.
dinheiro de gente comum, a grande maioria, claro, cristãos, que aprovaram a visão dele sobre Jesus e quiseram mais. E ele deu mais. Embora a Netflix tenha conseguido os direitos de exibição, inclusive no Brasil, e agora também a Amazon e o SBT, ele disponibilizou os episódios em outros streamings e criou até um aplicativo que as pessoas podem instalar nos seus aparelhos e assistir. Tudo totalmente de graça. Lá você encontra a opção para doar dinheiro para a produção das próximas temporadas, mas é opcional, ninguém precisa doar se não quiser. Isso fez com que a festa dos milhões continuasse. De acordo com os produtores, mais de 200 milhões de pessoas assistiram individualmente à série. Isso quer dizer que se alguém assistiu mais de uma vez, isso não conta. O que conta são os acessos únicos. Mais de 200 milhões de pessoas. Tanto sucesso levou o ator Jonathan Roumie, que interpreta Jesus, a se encontrar 2 vezes com o Papa Francisco. Ah, mas então o viés é católico? O Dallas Jenkins é um católico praticante, mas ele diz que o compromisso dele é com o texto, com a história contada no Novo Testamento. Tanto que são várias as referências ao judaísmo. Afinal, Jesus era judeu. Além disso, ele gosta de destacar o aspecto humano da figura histórica. Tanto que ele gosta de dizer que está tirando Jesus das igrejas e dos vitrais. Eu gosto dessa abordagem. Por tudo isso, ele acredita que a série tem potencial para agradar não só aos devotos, mas também ao público que gosta de boas histórias. Ou seja, todo mundo. Claro que essa é uma história que não pode durar para sempre, a história de Jesus. Então o Dallas Jenkins mantém o plano que ele tem desde o começo, fazer 7 temporadas. Por enquanto, o que está chegando agora aos cinemas são os 2 primeiros episódios da 5ª temporada, que ainda não está na Netflix e que o criador define como o início do fim. Essa 5ª temporada deve chegar primeiro no Prime Video da Amazon. Depois de 90 dias, deve ser liberada para ser assistida de graça nas próprias plataformas de The Chosen. Empreendimento de sucesso. The Chosen, A Última Ceia, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 12 anos e duração de 2 horas e 5 minutos. Da época de Jesus para um passado bem mais recente, mas ainda assim distante, a Batalha da Rua Maria Antônia reconta em preto e branco o episódio que ficou conhecido como a Batalha da Rua Maria Antônia. Foi um confronto ocorrido em São Paulo em outubro de 1968 entre estudantes das universidades USP e Mackenzie. O conflito entre os defensores da ditadura dentro do Mackenzie e os opositores da ditadura na USP foi escalando em violência até resultar em morte. Senta que lá vem história com H maiúsculo. Às vezes, a gente se refere à mais recente ditadura brasileira, aquela que foi de 1964 a 1985, como se ela fosse um período de 21 anos totalmente uniforme. E não foi assim. Ela foi feita de fases. Umas com mais repressão, outras com menos repressão, umas com luta armada, outras sem, umas até com prosperidade econômica, outras, a maior parte, sem. Um período complexo e nefasto. Em 1964, quando os militares derrubaram o governo de João Goulart, grande parte da sociedade apoiou, o que é usado até hoje para dizer que o Brasil queria mesmo a ditadura, o que não é verdade. Entre esses tantos que apoiaram o golpe de Estado, uma grande parte queria um outro governo democrático no lugar. E a promessa dos militares era de que em 1965 aconteceria a prometida eleição presidencial que já estava programada. Mas aí a promessa foi adiada para 66, para 67. Quando começou a ficar claro que os militares não largariam os ossos do poder tão cedo, a inquietação social começou a crescer e o regime começou a ser questionado com cada vez mais força e volume, sempre com os estudantes, esses jovens eternamente insatisfeitos, à frente. Isso em uma fase da ditadura que já se prendia, já se torturava, mas que ainda estava longe do auge em matéria de repressão. Foi nesse ambiente de tensão que explodiu o conflito na Rua Maria Antônia, na região central de São Paulo. Ali funcionavam, à época, a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da USP, a Universidade de São Paulo, que depois se mudaria para o campus do Butantã.
Claro que não dá para dizer que na USP só tinha gente de esquerda e que no Mackenzie só tinha gente de direita. Mas foi mais ou menos assim que o conflito se desenhou. Até porque o Mackenzie concentrava muita gente do temido CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, uma organização paramilitar de extrema-direita defensora da ditadura. Tudo começou quando estudantes da USP começaram a cobrar uma espécie de pedágio na rua para levantar fundos para o Congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Um aluno do Mackenzie se irritou e atirou um ovo podre nos alunos da USP. A reação veio com pedras e tijolos. Logo, a batalha escalou para o uso de rojões, bombas, coquetéis Molotov e até tiros. Um deles, disparado por um aluno do Mackenzie, matou o estudante do que hoje seria o ensino médio, José Carlos Guimarães. A partir disso, o confronto se espalhou para além dos limites da Maria Antônia, com a camisa ensanguentada do Zé Carlos como estandarte da revolta dos alunos da USP. Foi só aí, 2 dias depois do início do conflito, que a polícia, que até então não tinha feito nada para conter a violência, finalmente invadiu os prédios das 2 universidades, prendeu dezenas de estudantes e acabou com a guerra. Infelizmente, o saldo dessa selvageria foi muito maior do que presos, feridos e um morto. Motivados não só por esse fato, mas também por ele, 2 meses depois, os militares assinaram o chamado Ato Institucional número 5, o AI-5, suspendendo habeas corpus e outras garantias constitucionais e dando início a uma nova fase da ditadura. Um período ainda mais sombrio, violento, de mais censura, repressão, prisões arbitrárias, tortura e morte. Agora, esse episódio envolvendo os estudantes é contado em forma de longa-metragem dramatizado. Destaque no elenco para a presença de Valentina Herzage, novamente às voltas com a ditadura, depois de ter feito a Vera, a filha mais velha da Eunice e do Rubens Paiva, em Ainda Estou Aqui. A Batalha da Rua Maria Antônia está em cartaz nos cinemas, com classificação indicativa 14 anos e duração de 1 hora e 20 minutos. Tchau!